Cuida, minha gente, que está no ar o programa Meu Lugar, diretamente da TV Caririaçu, a TV da Serra. Olha, eu já quero começar o programa de hoje dando uma dica para você. Vai lá no nosso canal do YouTube, TV Caririaçu, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana vai ter assuntos exclusivos para você. Mas olha, só para você que segue o nosso canal, então vai lá no YouTube. Gente, hoje é 28 de outubro, o último Meu Lugar deste mês, e é um dia muito especial. Hoje, 28 de outubro, é dia do servidor público e é por isso que hoje nós vamos bater um papo com a galera do Sindiscar. Então fica ligadinho no programa Meu Lugar, porque eu já quero dar boas-vindas ao presidente do Sindiscar, Orlando Soares, e também ele que é diretor jurídico do Sindiscar, o Célio Mendonça. Sejam bem-vindos ao programa Meu Lugar. João Batista, eu agradeço demais ao convite por estar aqui no programa Meu Lugar. Então é isso, sou professor da rede pública, estou agora como presidente do sindicato, estamos nessa luta. A gente teve um trabalho muito importante em outras instituições, né, como professor, quando jovem ainda, participei de grupos, grupo de jovem, né, de associação estudantil. Então tivemos aí essa luta. Então, assim, a gente fica muito feliz de estar aqui hoje, no Dia do Servidor Público Municipal, que é uma peça importantíssima para a nossa comunidade, para a nossa Caririaçu aqui, em especial. O servidor público ele tem uma grande contribuição, né, para o desenvolvimento e crescimento da cidade. E a gente sabe que a cada dia, né, enquanto sindicato, a gente está nessa luta, né, buscando cada vez mais trazer os direitos, né, lutar pelos direitos do servidor. Então é isso. Nesse momento eu quero parabenizar, né, a vocês por esse dia tão importante. Com certeza esse dia, cada ano que passa, é um marco. E, inicialmente eu quero saber como começou essa sua trajetória no sindicato, como foi que você entrou. Então, a gente, como coloquei nas escolas, a gente vem nessa luta, movimento estudantil, depois como professor, eu sempre tive vontade de participar de movimento de luta, né? E aí eu fui convidado até pelo meu colega e professor Célio Mendonça, porque sempre eu estava participando, não fazia parte da diretoria, mas a gente estava fazendo cobranças também, né? Isso é importante. E aí eu terminei sendo convidado para participar da diretoria e fiquei participando, fiz parte da última chapa do sindicato como vice-presidente, e a presidente saiu, eu terminei assumindo, está completando agora 2 anos, em outubro, 2 anos que eu assumi a presidência do sindicato. Então isso foi muito importante, né? A gente sabe que são muitas as demandas, né? As lutas são grandes, mas é um trabalho satisfatório. A gente está em busca dos nossos direitos, né? Meus direitos, direitos de outros servidores, João. Então, isso sim, é muito gratificante. E assim, gostaria de saber do Célio, né? Célio, quantos anos temos de sindicato? Porque algumas pessoas podem até achar que é só um movimento da classe dos professores, porque como vocês são professores, né? Mas não, então fala pra gente há quantos anos o servidor público vem sendo representado pelo Sindiscar aqui no nosso município. Boa noite, João Batista, boa noite, telespectador da TV Caririaçu. O movimento sindical de Caririaçu teve início em dezembro de 2004. Sendo assim, nesse próximo dezembro, nós estaremos completando 15 anos de sindicato dos servidores públicos de Caririaçu. Assim sendo, é importante você ter citado, né, feito essa colocação, de que é o sindicato dos servidores, não é o sindicato dos professores. E assim, no que pese a maioria ser professor, que faz parte, a maioria são professores, mas também tem muitos servidores. E qualquer servidor de Caririaçu, sendo sindicalizado ou não, pode procurar o sindicato para saber mais sobre os direitos, saber mais quem já é filiado sobre os seus direitos e quem não é filiado sobre os seus direitos e como também se filiar, né? Porque é importante a gente considerar uma instituição que dá uma fortaleza para a luta em favor dos servidores públicos. Célio, você, assim também como Orlando, havia participado de algum movimento social que levou a acreditar na potência do sindicato, assim, de dizer que eu vou lá porque eu sei que eu tenho essa força, que eu também já fui estudante, já lutei pela minha causa e agora eu vou lutar por uma causa bem maior. A idade da gente já nos remete a uma época em que a classe estudantil precisava lutar, né? A gente ali no começo da idade escolar, a gente participou ainda do momento em que o Brasil era uma ditadura militar e a gente precisava superar isso. Então você vai acompanhando as lutas e já no ensino médio, no início da década de 90,
A gente fazia parte da cooperativa dos alunos da Escola Agrotécnica Federal, que hoje é Instituto Federal, lá do Crato, e também a gente fazia parte das lutas sociais ligadas à igreja, à pastoral da Juventude Rural da Igreja Católica da Diocese do Crato. Mais adiante, participando também das associações, e em seguida a gente começa a estudar um pouco sobre a vida e sobre os direitos também, né? E a gente sente essa necessidade, não só pessoal, porque em termos pessoais, também no início do sindicato, eu precisei de algumas demandas, resolver algumas demandas, inclusive na capital do Estado, em que o sindicato foi o principal elemento propulsor desses direitos que eu precisava adquirir. Então, se eu pessoalmente precisei, eu acho que agora, quando a gente cada vez mais precisa, então nada mais justo de que nós nos unamos, nós servidores públicos, em torno de uma causa. Eu acho que faz parte do nosso papel como cidadão, e a gente, como professor, já entende isso. Então, nada mais justo de que a gente possa colocar essa luta, essa concepção de luta, essa necessidade de luta para a sociedade, para todos os servidores. Então, faz parte do nosso papel conscientizar, ou pelo menos trazer essa consciência aos nossos colegas profissionais, mas também para os futuros profissionais, os futuros servidores públicos, por exemplo, mas também outros servidores. Célio, eu vou fazer uma pergunta que pode ser tanto para você como para o Orlando. Então, vocês que se sintam bem em responder, né, para mim, aliás, para mim não, para o pessoal de casa que está super curioso para saber sobre a nossa conversa. Na movimentação sindical, qual é o principal interesse do sindicato com o servidor público? Já que sabemos, né, que o servidor público ele sempre é penalizado com seus direitos, né? Então, qual é o interesse principal do sindicato? Nós poderíamos falar de uma parte geral, e é nesse sentido que eu vou falar, o nosso presidente pode complementar logo em seguida, é que o seguinte, isso não é da categoria dos servidores públicos, isso é da sociedade. Em qualquer lugar do mundo, você precisa lutar por direito, porque sempre tem alguém que está negando o direito, tem alguém que quer burlar um direito, e tem alguém que quer retirar o seu direito. Então, assim, eu lembro de um livro que é muito lido nos primeiros semestres das faculdades, que é do Jürgen, um jurista alemão. A obra brasileira é prefaciada pelo Clóvis Bevilacqua, porque ele fala muito da luta pelo direito e fala dessas três diretrizes. Você tem que buscar o direito, você precisa assegurar o direito e punir quem burla o direito. Então, assim, em termos gerais, é isso que nós precisamos fazer, é isso que o sindicato faz enquanto instituição que fortalece a luta do servidor. Porque o servidor lutar ele sozinho é uma coisa, e ele lutar em conjunto através de uma instituição, que é a pessoa jurídica, e que dispõe, inclusive, de uma assessoria jurídica para tanto, pessoa tecnicamente preparada, é uma outra coisa. Mas aqui em Caririaçu nós temos algumas demandas elementares próprias, então a gente vai passar para o nosso presidente para que ele possa falar sobre isso. Então é isso, João Batista, professor Célio também, que está também vendo esse programa, né? A gente tem essa luta, né? A gente está travando essa luta, a gente sabe que não é fácil lutar com o poder público, né? O poder que deveria ser do público, né? Que deveria ser importante, deveria trabalhar pelo público, e a gente sabe que hoje os gestores fazem diferente, nossos, que se diz representantes, né? Eles fazem diferente, o interesse é mais deles lá, né, de um grupo próprio. Eu digo isso em todas as gestões que passam. Então, por isso que é necessário o sindicato, é necessário, e nós temos um exemplo muito grande aqui em Caririaçu, que foi a greve. Né? A greve foi um exemplo muito grande, era direitos dos servidores, foi um marco, porque o sindicato não tinha feito ainda, fez um trabalho brilhante, né, durante muito tempo, mas agora em 2018 foi a primeira greve que houve, né, greve dos professores, mas que ela foi importante para todas as categorias. Né? Então, quer dizer, a gente sabe pessoas importantes que estão lá no comando, né? Nós temos lá assessoria que entende da lei, conhece da lei, mas que lutou contra o servidor. Né? Nós vimos aí a população de Caririaçu viu como se comportou a administração nesse momento, e nós precisamos ir para as ruas, e nos organizamos e fomos, né, para as ruas. Fomos para Fortaleza, né, fomos para os tribunais, mas nós conseguimos, porque nós lutamos de uma forma legal. Né, de uma forma legal. Então, muitos aí tentaram burlar a lei, isso é o que se espera
do poder público, que a gente sempre tem, dos gestores que passam. Então, por isso, a importância, a gente está sempre dizendo para os nossos servidores que se unam a gente, né? Que busque o sindicato. A gente tem muita demanda, mas o que eu estou sempre dizendo para os servidores é que nos procurem, né? Que venham até o sindicato, ligue para a gente, e a gente vai atrás, a gente vai na administração, e que seja a administração que está aí hoje, né, ou uma ou outra que vier, enquanto a gente estiver no sindicato, a gente vai estar lutando pelo direito do servidor, porque o papel do sindicato é lutar pelo servidor. É assim, você que é servidor público, que ainda não faz parte do sindicato, acredito que tem alguns que ainda não façam parte, é importante que todas as extremidades do município, né, estejam sendo sindicalizadas, estejam participando do sindicato. E, Orlando, hoje, né, até ou você, o Célio, pode me responder, quais são as principais pautas nas reuniões do sindicato, como é a participação do servidor público nessas reuniões? Então, a gente tem, são muitas demandas, né? A gente vem discutindo muito essa questão. Uma questão que se discute bastante é o PCCR, né? Nós só temos hoje em Caririaçu o plano de cargos e carreira dos professores, né? A gente vem numa luta, já estamos nos sentando, já sentamos para discutir essa questão, porque a gente quer também que seja aprovado um PCCR das outras categorias, todas as outras categorias, né? Porque aí se torna um trabalho mais eficaz, né? Então, assim, essa é uma das demandas que a gente tem, é uma das pautas que a gente tem. Outra é estar lutando sempre por direitos, uma melhoria no trabalho dos servidores, porque a gente sabe que o servidor tem que fazer o seu papel, mas ele também tem que ter a oportunidade, né, de fazer o seu trabalho. Então, a gente ainda tem vê muito essas reclamações, né? O pessoal liga para a gente, muita coisa que eles precisam para desenvolver o seu trabalho, ainda tem essa dificuldade. Então, a gente vai lutando por isso também, na questão dos direitos, né, os salários, que não são um salário realmente digno, né? Os direitos não são respeitados, né, muitas vezes nos seus locais de trabalho. Então, assim, são questões que a gente está sempre nessa busca, né, e o que a gente convida a todos para que a gente se una, né? Quer dizer, um grupo forte, um sindicato forte, ele tem mais uma produção, né, ele tem mais resultado, tem mais conquistas. E o direito, como já foi muito bem colocado, o direito, mesmo estando em lei, né, nós temos que estar indo atrás, correr atrás dele, né, lutar por ele. Resistir um dos maiores desafios, não é isso? Exatamente. Acho que é um dos maiores desafios do servidor é resistir. Ou teria outros desafios aí, Célio? Fala pra gente. Eu acho que o termo correto, a palavra correta, você empregou muito bem agora. O termo é resistir. É o que tem sido a nossa realidade. E aqui, vou só complementar a fala do nosso presidente, que é para poder ilustrar qual é a luta sindical hoje, quais são as principais demandas. Nós poderíamos hoje estar lutando somente para melhorar salários ou melhorar as condições de trabalho, fazer formações para que o nosso servidor pudesse atender melhor o público, porque esse público já vai na instituição, porque precisa de um direito, na hora que ele precisa mesmo. Em outras circunstâncias, por exemplo, na escola, a gente sabe que as crianças não precisam só de educação, não precisam só de educação, elas precisam de uma segurança alimentar também, né? Precisa de um lugar de bem-estar, um lazer, e a educação poderia oferecer isso. E a gente tem muito exemplo. Digamos, a maioria das escolas das redes federais, da rede federal de ensino, ela é de tempo integral, em que você tem direito à educação, a esporte, lazer, saúde. Por exemplo, o Instituto Federal do Crato, onde o meu filho estuda lá, eles têm médico à disposição, eles têm enfermeiro à disposição, tem assistente social, tem psicólogo, tem assistente de aluno. Então, assim, ele se ocupa, de fato, eu me ocupo também, de fato, só em prestar orientação educacional. Os professores se preocupam com a orientação educacional, com ministrar as aulas, porque a outra parte está sendo cuidada. A gente poderia estar discutindo só isso, mas o nosso presidente colocou muito bem. E eu vou especificar alguns casos. Resistir por quê? Porque no nosso caso da greve, a gente tinha quase 500 professores na rede e 457 efetivos. De uma vez só foi retirado o direito à ascensão
desses profissionais. Isso é que gerou, no todo, uma movimentação em torno de que a gente pudesse fazer uma greve, e tanto foi feita na legalidade que o Tribunal de Justiça tomou decisão em favor de que a gente estava correto. Claro que a gente sabe, e a gente sabia naquela época, sabe hoje, que os alunos precisam dos centros legislativos, e no ano passado, quando houve, a gente pagou os dias letivos, porque a gente sabe que o direito da criança existe e a gente precisa fazê-lo. A gente é responsável pela sociedade de Caririaçu, nós professores, e a gente se preocupa com isso. Mas a gente precisa também lutar pelos nossos direitos. Essa é uma forma de resistência. Diariamente, o presidente está recebendo pessoas que, por exemplo, pela legislação, precisa entrar de férias já com o dinheiro do texto de férias do bolso. Mas, por exemplo, às vezes não é pago. Às vezes, em um determinado momento, o presidente fez uma intermediação, uma intervenção, não foi preciso entrar na justiça, mas o pessoal da administração se reclamando, não era para ter feito isso, era para ter conversado, não, mas não precisa conversar se já está na lei. Por isso que o termo é resistência mesmo. E em outras situações, por exemplo, o pessoal que trabalha em situações insalubres, né, o pessoal do hospital, dos PSFs, está na lei, e é lei municipal, tem direito a um adicional de insalubridade, e em algum momento não é pago. Então, assim, às vezes o sindicato, às vezes não. A principal demanda é essa de resistir em função disso, porque os direitos estão sendo tirados individual ou coletivamente, ou no grosso ou no varejo, como a gente poderia dizer no dia a dia. E o que é importante lembrar é que sem um servidor público a gente não tem educação, a gente não tem uma rua limpa, a gente não tem uma saúde adequada, a gente não tem nada, né? Se a gente não tiver um bom serviço do servidor público, a gente não tem nada. E é por isso que hoje, no dia 28, é comemorado o Dia do Servidor, e vai ter comemoração, vai ter festa, o servidor vai poder se divertir um pouco. É verdade. A gente sempre costuma dizer, João, que o nosso serviço, a gente, quando toma a decisão de ser um servidor público, a gente já toma a decisão de ser um servidor diferente. E a gente não quer dizer que é, no mau sentido, diferente do servidor privado. Mas o próprio significado de servidor público é você assumir uma função que vai além do serviço que você exerce. É você atender bem pelo próprio significado, atender bem, com cortesia, né? Atender com denodo a pessoa que vai buscar o serviço. Porque quando a pessoa vai, eu já disse isso, ela vai porque precisa assegurar um direito. Direito constitucional, direito fundamental. A gente já deve fazê-lo com alegria. Mas a gente também tem o direito de ter um momento para nos congraçarmos, para sentar juntos, para debater situações do dia a dia, para conversar assuntos que não seja só do serviço, do nosso serviço. E é uma oportunidade, o sindicato, sempre anualmente, a gente está planejando, nos últimos 2 anos a gente fez isso, um pouquinho depois do mês de outubro, a gente fazer a nossa festa, que é o momento da gente sentar e conversar e ficar bem à vontade. Bom, e brincar e dançar um pouco, trazer a oportunidade para o pessoal da terra, né? É bom, importante a gente frisar que nas nossas festas a gente dá oportunidade para o povo daqui, os artistas daqui, que tem música, que tem uma música boa, que tem um forró bom de se dançar. Então, assim, é uma oportunidade, vai ter festa sim, a gente, né? No dia 9, um sábado, daqui a 15 dias, a gente vai estar com a nossa festa para os nossos servidores sindicalizados. E então, Orlando, fala para a gente o que nós temos a comemorar hoje, no dia 28. Quais as conquistas que o servidor tem? O servidor está procurando mais, o Sindiscar? Fala para a gente. Então é isso, João. A gente tem aí muitos desafios, né? A gente vem enfrentando muitos desafios no Brasil inteiro, eu costumo dizer, né? De Brasil afora, e Caririaçu é Brasil. A gente também tem aqui retiradas de direitos, né? Isso são desafios que a gente vem travando, e aí já temos muitas conquistas, né? Nessa busca, né? Nessa luta, como a gente já falou, tivemos aí a greve, que eu já citei, foi uma grande conquista da gente, né? Porque ela serviu não só para os professores, que naquela época foi greve de professor, mas que todas as outras categorias, né, perceberam que é importante a união, que é importante estar junto, né, está buscando junto, e não é à toa que a gente hoje está recebendo muitas adesões, né? As pessoas vêm do sindicato, ligam para a gente, como é que a gente se filia, né? O que é que a gente pode fazer para se filiar? A gente, quer dizer, outras categorias, tanto pessoal da saúde, como auxiliar de serviço, merendeiras, um grande número de pessoas que está se aproximando. E a gente está sempre colocando em programa de rádio,
nas redes sociais, que a gente precisa sim do filiado, que ele vai estar lá contribuindo todos os meses, mas a gente precisa também de pessoas que tenham coragem de enfrentar, né? O poder público, não é fácil brigar com o poder público, a gente sofreu bastante, né? A gente vem sofrendo, porque é um povo que é poderoso, que se sente poderoso. Mas que também é servidor. Mas que também é servidor e que deveria, né, estar. Eu sempre coloco isso, eu não consigo esquecer. Porque o professor todo dia está na sala de aula. Se ele adoecer, alguém tem que estar cobrindo ali. A merendeira, o auxiliar, o dentista, o médico, seja qual for o carro que ele tem, mas ele tem que repor aquilo. Então, assim, é importante que todos estejam assim. Né? Na administração eu cobro bastante, porque a gente tem servidor aí que deveria estar no seu posto de trabalho e não está, a gente não vê. Né? A gente vai, por exemplo, na administração, é uma cobrança que o sindicato faz sempre. A gente precisa de diálogo, a gente quer dialogar. O sindicato não a gente não está só brigando, a gente vai no diálogo. A greve que nós fizemos é um grito daqueles que não foram ouvidos. Então, em 2017, a gente conversou com a administração e de lá para cá mais nunca. Então, assim, não é muito fácil a gente conversar. Então, a gente vai lá, conversa com o procurador, conversa com alguns secretários, é diferente. Ou quando a conversa está indo boa, diz, não, mas eu não posso responder por isso. Tá certo? Então, assim, a gente está tendo muita lesão, então a gente tem muito a conquistar. Então, a gente fica muito feliz. E o que a gente diz para todos os servidores públicos municipais de Cariaçu é que se junte a gente. Vamos lutar por nossos direitos, são nossos direitos. Se você é amigo de um determinado administrador, mas é seu direito que está sendo cortado, que está sendo deixado para trás. Exatamente, independente de qualquer gestão que esteja lá, o importante é que o servidor agora ele sabe que tem coisas que ele só conquista através do sindicato. Não é isso? Exatamente. João Batista, isso é muito importante, como você diz, e as pessoas estão se conscientizando disso. Porque hoje a gente está vendo aí no Brasil todinho essa retirada de direitos, e aqui a gente vê claramente. Então, aquilo que o servidor, e muitas vezes o servidor acredita, né? Alguém diz, não, se você for, não sei o quê, algumas ameaças, a gente sabe que isso acontece, mas quando o sindicato vai é diferente. E nós vamos, o sindicato vai lá, o sindicato vai com o servidor, né? Nós tivemos problemas aí, pessoas que estavam recebendo um FGTS no Banco de Cariaçu, por exemplo. A gente teve problemas porque o banco não estava retendo um dinheiro lá do FPM. E aí nós entramos na luta, fomos lá no banco com a assessoria jurídica, fomos lá no banco com o próprio servidor, né, para ele ver ali a história, o que a gente vive. Né? Então isso é importante. O que eu estou achando muito importante, e estou sempre falando para os servidores, a gente tem que se unir. Né? Não existe um sindicato lá, um presidente que está lá, não. Existe uma pessoa que é igual às outras pessoas, que é servidor público. E você, quando é servidor, tem que servir bem. Né? Então, a gente está sempre dizendo isso, eu acredito que outros aí, as gestões que estão aí, os próximos que virão, vão ter até um pensamento diferente. Célio, e como é que acontece, né, essa escolha desde 2004, né, isso você falou que é a fundação do sindicato, como é que acontece essa escolha, como é que se escolhe um presidente e os representantes? A gente teve, vou só chamar um pouquinho lá, que a fundação foi em dezembro de 2004, né? A gente teve uma diretoria provisória, depois ela foi confirmada através de uma eleição, mas o que é que nós temos no processo de eleição? A gente precisa definir, enquanto diretoria, a diretoria precisa definir como é que ocorre o processo, vai para a Assembleia Geral para aprovar o processo, tem que ser criada uma comissão de eleição, que é que vai cuidar da eleição, receber inscrições de chapas e cuidar da eleição que é realizada sempre até o dia 20 de dezembro. A convocação da eleição é feita no máximo 15 dias antes, mas como vai funcionar o processo, isso deve acontecer um pouco antes, porque tem que ter uma assembleia e a nossa deve estar planejada, deve ser convocada, me parece que no dia de hoje, eu acho que já foi convocada no dia de hoje, para o próximo dia 2, para que a Assembleia Geral aprove esse processo de eleição. Então, abre-se o prazo, define quais são os prazos para inscrições de chapas que queiram concorrer. E é importante lembrar que nós tivemos até agora, estamos fechando nesse próximo dia 20 de janeiro, porque terminando dia 20 de janeiro o mandato dessa diretoria, 5 diretorias. Nessas 5 diretorias, que é composta por 24 membros, e aí são divididos, presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário,
e Conselho Fiscal também, do Conselho Fiscal, e algumas diretorias que a gente não vai citar agora, porque são muitas. Mas aí essas 24 pessoas têm que ser inscritas numa chapa, se elege a chapa. Um outro dado interessante é que, ao que me parece, não teve nenhuma, até hoje não teve eleição em que duas chapas disputassem, né? Pode ser uma novidade, agora a gente não sabe também, porque o processo não foi aberto. E ao longo desses 15 anos, que estamos completando agora em dezembro, a gente teve 3 presidentes diferentes, né? Me parece que Onassis Viana foi a primeira presidente, a professora Eutália também foi presidente, e hoje o presidente Orlando. Sempre as chapas. A gente tem dificuldade, claro, de compor uma chapa, porque primeiro a gente tem que estar à disposição para estar nas reuniões, o sindicato deve ser ativo, e a gente não pode personificar a presidência do sindicato ou qualquer outra função em uma pessoa. O sindicato é uma instituição, né? E o que a gente precisa mesmo é que as pessoas participem, estejam dispostas para a reunião, e, assim, às vezes, para montar uma ou duas chapas, a gente tem uma dificuldade. Mas, quando se monta uma chapa, e é uma chapa de qualidade, eu acho que o trabalho se desenvolve, e se desenvolve bem. Debutando 15 anos, e também a gente vai lembrar, né, que foram através desses anos que hoje a gente pode falar que algumas coisas foram conquistadas, né? É importante, você tocou num ponto relevantíssimo, porque a gente não pode dizer que as conquistas do sindicato de hoje são conquistas unicamente da diretoria de hoje ou do sindicato nesse tempo de hoje. Eu acho que quanto mais história numa instituição de luta que o sindicato quanto mais história, mais fortalece a luta. E aqui, em especial, no nosso sindicato, no Sindiscar, a gente está ganhando demandas na justiça de hoje que têm origem em demandas, em ações judiciais lá de 2007, 2008, 2009. Então, assim, 2005 também, temos algumas de 2005, e não dá para a gente dizer só que, nesses casos, é que foi uma luta iniciada pelas diretorias anteriores. Inclusive, na 2007, eu já estive na diretoria, mas é uma luta do sindicato, é uma conquista do sindicato. Não é só do tempo de hoje, é daquele tempo também, mas, sobretudo, da instituição Sindiscar. A gente não pode personificar, não é um sindicato de um presidente A, do presidente B, é o sindicato dos servidores públicos de Caririaçu. A gente imagina o presidente Orlando. Hoje, a gente não tem nem definição, não discute ainda se ele vai disputar uma reeleição ou não, mas, independente de qualquer coisa, daqui a pouco o Orlando não vai estar no sindicato, a gente precisa que tenha alguém que vá seguir esse trabalho, independente, né, de quem esteja na administração pública de Caririaçu, que possa continuar essa luta. Então, a gente discute isso internamente, e é preciso que a gente diga que as conquistas atuais é uma conquista do sindicato desde a sua fundação, porque vai se consolidando, o sindicato vai se consolidando, vai ganhando credibilidade, as pessoas vão acreditando, os servidores vão se filiando e vão fortalecendo a luta. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Mas o importante é que estejamos de braços dados, porque só assim a gente conquista o nosso direito. E, para nos despedir daqui da gente, do meu lugar, que está terminando agora, eu quero que vocês façam as considerações finais. E, muito importante, fala para o servidor público o que é que vai estar esperando por ele lá na festa, quem vai cantar. Vamos lá, Orlando. Então é isso, nós temos lá o nosso amigo Reidmas, né? Ele e o seu grupo, fazendo lá uma música boa para a gente, uma música agradável. Quando a gente vai falando dessa atração, o pessoal já fica dizendo que vai ser bom. E o nosso amigo também, o seu Medeiros, né? Que vai estar também fazendo o forró, e nós vamos estar lá dançando um forró caprichado, né? Então a gente convida a todos para que possam estar presentes nessa festa. Vai ser uma festa muito boa, e é isso. Muito obrigado, Orlando Soares, pela sua participação muito colaborativa aqui no nosso programa Meu Lugar. O pessoal lá de fora vendo e conhecendo mais sobre o trabalho do Sindiscar. Muito obrigado a você, Célio Mendonça, né, que eu também quero ouvir seus agradecimentos aí. Só fechar agradecendo pelo espaço nos concedido pelo programa Meu Lugar, pela TV Caririaçu, né? Uma oportunidade da gente estar dialogando, chegando a mais lugares, né? Com o nosso servidor ou não, e é preciso a gente lembrar sempre que quando a gente fala de que a dificuldade da relação de trabalho no serviço público é uma relação mais difícil,
é porque a parte do servidor é a parte mais frágil da relação. Isso é pela natureza de que o Estado, e digo Estado, é União, Estado e município, pela natureza deles, eles têm mais prazos, inclusive na justiça, é quem comanda, de fato. E se a gente tiver pessoas que não trabalham, não tem um trabalho voltado para satisfazer as necessidades do servidor, para dar um bom serviço público ou de garantir direitos, essa dificuldade é maior ainda, por isso que a gente chama que os servidores públicos possam se filiar, possam conhecer melhor o Sindicato de Caririaçu, conhecer as suas lutas e engajar-se nessas lutas. Então, agradecer o espaço e esperar você também fazer o convite aqui ao vivo para estar na nossa festa, né, presidente? Muito obrigado pelo convite. Faço questão de estar lá para curtir o som e parabenizar pessoalmente, né? Porque eu vou abraçar aqui os meninos dando parabéns pelo Dia do Servidor e que todos vocês, servidores públicos que estejam em casa, se sintam abraçados. Esse é o programa Meu Lugar e cuida, minha gente, que na semana que vem tem mais. Até lá, segue as nossas redes sociais, viu?